O Flamengo joga quinta-feira contra o Coritiba, também pela Copa do Brasil e também com transmissão do Sport TV, mas sem o Rogério Ceni, que testou positivo para a Covid-19. Agora, o lateral Rodinei tem chance de jogar, hein? Olha quem tá de volta aqui. Satisfação, meu guerreiro. Agora eu já não vou mais reinar sozinho, minha beleza. Ele curte mesmo dar uma de estiloso. Nas redes sociais tem até a hashtag Rodilindo. Rodinei volta ao Flamengo após empréstimo ao Internacional em ótima hora. Afinal, o titular da lateral direita, Isla, está com a seleção chilena. E se for confirmado na lista da Copa América, Isla vai perder pelo menos 9 jogos do time carioca. Quando deixou o Flamengo em janeiro do ano passado, o Rodinei era questionado por boa parte da torcida. Pode não ter deixado saudades na época, mas agora, quase um ano e meio depois, ele volta em boa fase e com números a favor. Numa comparação com os dois laterais direitos do Flamengo, o Rodinei aparece na frente. Tem mais assistências, mais participações em gols e mais gols na atual temporada com a camisa do Inter. Só nos desarmes, Mateuzinho e Isla foram melhores que o concorrente da posição. O Rodinei que o Flamengo recebe é muito parecido àquele Rodinei, para não dizer igual, que veio para o Internacional. Forte fisicamente, um belo ambiente de vestiário. A reestreia pode ser nessa quinta-feira, contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. Aliás, para esse jogo, o Flamengo já monta uma logística para contar com Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro, que estão com as seleções principal e olímpica. Certamente, com esse quinteto em campo, ficaria muito mais fácil para Rodinei mostrar a que veio. Confirmando Coritiba e Flamengo, quinta-feira, 7 da... Seleção brasileira joga hoje, você vai ver ao vivo na Globo, o jogo é contra o Paraguai em Assunção, logo depois de Império, e agora eu vou conversar com o Edson Viana, mas antes de falar de jogo, de bola, Edson, caso Rogério Caboclo ainda repercute por aí? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, essas turbulências extracampo seguem aqui permeando o trabalho do técnico Tite. Ele admite que tudo isso atrapalha, ele tem tentado blindar os jogadores de tudo isso e elogiou muito a conduta dos jogadores. O Rogério Caboclo, ele foi afastado por causa de uma grave denúncia de assédio moral e sexual feita por uma funcionária, e em uma entrevista à ESPN, ele negou essas acusações, diz que é inocente, vai provar isso, e ele negou também que tenha havido entre os jogadores uma conversa para boicotar a Copa América. Lembrando que os jogadores prometeram para logo mais após a partida se manifestarem oficialmente sobre esse assunto. É esperado um manifesto que inclusive tenha críticas à realização da Copa América no Brasil em meio à pandemia, mas a tendência é que eles joguem normalmente. E o Tite, ele falou sobre o caso do Rogério Caboclo. Vamos ouvir o que disse o comandante da seleção. Nós sabemos a dimensão que tem, sabemos a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora, existe um comitê de ética da CBF que toma as devidas providências a isso. Essa alçada e essa responsabilidade, acompanhamos sim, sabemos da gravidade, eu sei, mas não é da nossa alçada, é do comitê de ética. O que certamente é da alçada dele é escalar o time, né, Edson? E aí, temos escalação, pelo menos pista, para logo mais? Exatamente, até que enfim a gente pode falar de futebol, né? O Brasil volta ao Defensores del Chaco depois de 5 anos, esse estádio clássico da América do Sul. No último trabalho antes de viajar, ele testou ali o Gabriel Jesus no ataque no lugar do Gabigol. Então, rapidamente, vamos mostrar aí uma provável escalação do Brasil para hoje. Ela tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred, Paquetá, na frente Gabriel Jesus, Richarlison e o Neymar. E o Brasil tenta quebrar aqui no Defensores del Chaco um longo jejum. Não vence aqui desde 1985, rapaz. E quem conta a história dessa última vitória do Brasil é o repórter Marco Aurélio Souza. A melhor seleção das eliminatórias já está no Paraguai. Mas depois de tantas turbulências fora de campo nos últimos dias, depois de tantos ataques ao comandante, Tite tem algo a dizer. As pessoas acham que a gente tem que ter opinião para tudo, quando que nós devemos ter opinião é pelo futebol. Nós devemos ter a nossa capacidade, o nosso lugar de falar daquilo que nos diz respeito, aquilo que nós aprofundamos, aquilo que nós julgamos dentro do futebol. Na bola, o Brasil tem 5 jogos e 5 vitórias. É o melhor em tudo.
Tem um ataque que já marcou 14 gols e uma defesa que só levou 2. Mas sempre vale lembrar aquela frase que é tão velha quanto certa: eliminatória já é Copa do Mundo. E quem disse que Copa do Mundo é fácil? Em solo paraguaio não tem sido fácil mesmo. Tá certo que foram só 4 jogos, mas tem um tempão que a seleção mais vitoriosa do mundo não sai de campo festejando. Sabe o Casagrande, o Casão? Sabe o Júnior, o Maestro? Nossos comentaristas. Os dois estavam no estádio quando o Brasil teve sua última vitória por aqui. Foi lá em 1985. Eles não estavam comentando, estavam jogando. O campo era muito ruim, muito irregular. Atacaram pedra no ônibus, eles deram muita pancada. Mas o Brasil não se intimidou e Renato Gaúcho cruzou na cabeça de Casagrande. No segundo tempo, a seleção marcou mais um gol, uma pintura de Zico. Eu acho que o momento de destaque foi exatamente o passe do Leandro, a levantada do Zico de calcanhar e um chute que o goleiro não teve nenhuma possibilidade de defesa. Tá na hora da seleção brasileira quebrar esse tabu, hein? Tem que ganhar esse jogo. Então, que seja hoje e que os jogadores estejam na mesma frequência do alvo mais atacado nos últimos dias. Eu estou em paz. Estou em muita paz. Isso aí, ó, 2 dicas para vocês. Podcast Sexta Estrela traz os bastidores do clima quente na CBF, tá lá no nosso site ge.globo/Sexta Estrela, também nas principais plataformas de áudio. E refaço os convites, Seleção Olímpica contra a Sérvia daqui a pouquinho, depois do Jornal Hoje, e Seleção Principal contra o Paraguai, eliminatórias da Copa do Mundo logo depois de Império. Subindo as letrinhas, hein? Amanhã eu te conto tudo aqui. Tchau.